Nem toda dor é ruim. Meu nome é Evandro Nogueira Borges, você está no Momento Crescimento. Há pouco tempo eu vivi uma experiência muito interessante. Eu fiz uma constelação familiar e essa constelação foi assim transformadora em muita coisa na minha vida. E, e aí mais ou menos um mês depois dessa constelação, eu comecei a ter uma dor no dente, uma dor gigante, assim, foi umas 2 semanas de muita dor no dente. E, e sempre que eu tenho algum piripaque assim, igual foi essa dor de dente, eu fico tentando entender a dor. Vou fazendo aquilo que o dentista, né, no caso, a dentista foi me orientando, eu fui fazendo e tomando os remédios homeopáticos, a fitoterapia, bochecho, tive que tomar um analgésico umas 3 noites. Então fui fazendo tudo que eu precisava fazer, do ponto de vista prático, né? Para lidar com a dor, minimizar a dor, mas ali junto com essas atitudes, né, médicas, odontológicas, eu fui também conversando com essa dor para eu tentar entender a dor, né? Tentar entender assim, por que deu esse bizil no dente? E aí, pesquisando a biocibernética bucal, que é uma área da odontologia que relaciona os dentes com o corpo, os dentes com os órgãos do corpo e os dentes com as questões comportamentais e emocionais. Então, eu achei um material na internet bem interessante. Depois eu descobri que tinha uma dentista na escola da minha filha que trabalha com antroposofia odontológica, que faz uma leitura muito interessante, uma leitura sistêmica. E aí eu fiz uma consulta com ela, e aí nessa consulta eu fui descobrindo com ela que aonde esse dente deu problema, na parte, né, aonde está localizado esse dente, tem a ver com a questão do pai. Aí quando eu descobri que esse dente tinha a ver com a questão do pai, eu voltei lá 2 meses atrás na constelação familiar, que um dos personagens da minha constelação foi justamente meu pai, que faleceu tem 2 anos. E aí eu consegui fazer um monte de links lá da constelação com a consulta da antroposofia odontológica e com a dor que eu estava sentindo desse dente. Então, eu consegui ter um entendimento do porquê que o meu organismo, né, gerou essa inflamação no dente e que depois a gente tratou o canal e está num processo, né? É um processo longo, mas é algo assim que às vezes não me incomoda, mas assim, ao mesmo tempo que me incomoda, também eu sei que tem algo ali que está resolvendo, que está limpando, porque eu aprendi lá na medicina chinesa e aprendi quando eu fiz o curso de homeopatia em Viçosa, que foram 3 anos, eu aprendi que o nosso corpo físico, ele é um dreno dos demais corpos. Então, quando manifesta uma inflamação, uma dor, uma infecção, algo no corpo físico, está limpando os outros corpos. Então, é sinal de que o meu corpo mental, emocional, a relação minha, né, com essa questão do pai já estava doente, e aí desce, limpa aquele corpo energético, emocional, mental, e a dor, na verdade, a doença sai pelo físico. Então, o físico é por onde sai. É o último processo do adoecimento desses corpos, é o físico, que drena os demais. Então, sempre que acontece algum piripaque assim comigo, eu procuro, através do autoconhecimento, tentar buscar informação, conhecimento, para poder tentar entender aquele processo.
E a homeopatia, ela é uma ciência, ela é uma forma de você medicar os seus corpos, que quando você adoece lá no mental superior, no energético, no emocional, a homeopatia, dependendo da dinamização do medicamento homeopático, ele cura lá em cima, né? Ele cura esse corpo mental superior, o energético, o emocional, e fazendo essa cura, às vezes aquela doença que ia manifestar no físico nem chega no físico, porque curou antes de chegar no físico. Tem também a iridologia, que é a ciência que estuda a íris, que quem desenvolveu essa ciência, né, lá atrás, observando, percebeu, por exemplo, que uma coruja, quando ela quebrou a pata, apareceu um sinal no olho da coruja. E a partir dessa observação, ele começou a expandir aquilo até chegar numa ciência chamada iridologia, que estuda a manifestação dos adoecimentos físicos e emocionais na íris. Por isso que existe aquele termo de que os olhos são a porta da alma. Então, quando você estuda a iridologia, você entende que algumas doenças vão aparecer primeiro o sinal na íris, antes de manifestar no corpo. Então, a iridologia é como se fosse uma forma de diagnóstico que você pode fazer precoce. Então, tem muita coisa aí, tanto na medicina oriental, principalmente na medicina oriental, que está assim, muito na frente da medicina ocidental, que avançou muito, né, nos medicamentos, nas cirurgias, na técnica, na robótica, mas enquanto mais corpo físico, enquanto a medicina oriental, a medicina alternativa, avançou muito no tratamento desses outros corpos. Então, sempre que aparecer aí um piripaque em você, em alguma coisa, vai lá, faz o que você tem que fazer do ponto de vista, né, médico, científico, né, naquilo que você acredita, que você sente, né, que é o caminho que você escolheu aí, mas expande um pouquinho aí esse saber em relação a essas outras áreas das ciências que pode te ajudar a entender e interpretar um pouco melhor aquela dor, e de repente você pode entender ou aprender que aquela dor, na verdade, ela não é ruim. Tem algo ali de um processo, de um aprendizado. Há pouco tempo eu atendendo um empresário na consultoria e ele comentou, tô com uma dor aqui no ciático. E aí eu ensinei para ele fazer uns alongamentos. E aí ele fez os alongamentos, mas aí eu falei para ele assim, olha só, você conhece uma autora que chama Cristina Cairo? Ela escreve sobre leitura corporal e tem uns textos bem interessantes. Depois você pesquisa aí na internet, né? Cristina Cairo, dor no ciático. E ele fez isso. Quando foi na semana seguinte que eu fui na empresa dele atender ele falou para mim assim, nossa, o texto que eu li parece que ela estava conversando comigo. Ou seja, ele teve um entendimento muito além da dor no ciático. Ele entendeu, do ponto de vista comportamental, algo que ele estava fazendo e que essa leitura ajudou ele a entender. Então, ele estava ele estava cuidando da dor no ciático, tomando um analgésico, um anti-inflamatório, começou a fazer os alongamentos, depois ele começou a fazer um trabalho com o fisioterapeuta que eu indiquei, que tem um trabalho diferente também. E aí, na medida que ele começou a ler, começou a pesquisar, ele começou a aprender e entender a dor dele do ciático. E aí ele percebeu que parte daquele problema no ciático não era no ciático, eram questões emocionais, comportamentais. E
Tem assim, já tem um tempo que eu atendo ele e já tem um tempo que esse ciático parou de fazer sintoma. Por quê? Ele mudou alguns comportamentos e essa mudança de comportamento agiu nessa dor do ciático. E aí o ciático parou de inflamar. Então, sempre que acontecer assim, uma dor do nada, o dente deu bizil do nada, uma dor apareceu do nada, porque uma coisa é às vezes quando você cai, machuca, tem uma lesão, uma queda. Outra coisa é às vezes você começar, por exemplo, com uma dor aqui na omoplata, do nada, né? Você deitou bem, no outro dia você está com uma dor na omoplata terrível. Você não caiu, você não machucou, você não lesionou num exercício exagerado. Tem algo ali naquela dor. Não é só tomar o anti-inflamatório, o analgésico. Tem algo ali que você precisa entender. Senão, toda vez que seu corpo der um bizil, você corre na farmácia, toma um anti-inflamatório, um analgésico, mas você não consegue entender por que seu corpo está fazendo aquele sintoma. E é você que é o dono do corpo. Então, se você está usando esse corpo, né, espiritualmente falando, se você está usando esse corpo para se locomover aqui na Terra, você precisa não só cuidar bem do corpo, mas você precisa entender por que a sua mente, por que o seu emocional, né, o psicossomático, né, soma é corpo, psico é mente, né, psique, por que a sua mente gerou aquele sintoma no corpo. É você que precisa entender isso. Né? Não só ir no médico, tomar um anti-inflamatório, melhorou a dor. Ué, mas e aí, de repente, se aquela dor for uma culpa, se aquela dor for algo que você fez, que você falou, na outra semana você faz de novo e tá com a dor de repente de novo lá na omoplata, nesse músculo aqui atrás. E aí? Aí você vai ficar de anti-inflamatório em anti-inflamatório a vida inteira? Não é mais interessante assim, né? Usa aquilo que você achar que você deve usar, né? Deve tomar, seguir, né? Se você resolveu seguir a alopatia, segue a alopatia. Né? No meu caso, eu gosto mais da homeopatia e da fitoterapia e da acupuntura, né? E da leitura corporal. Eu gosto mais dessas outras ciências, né? Não que eu menospreze a alopatia, que na hora que eu estava lá com o dente gritando de dor, eu tomei analgésico também. Mas eu busquei esse caminho do entendimento da dor. Igual eu falei com esse cliente, ele começou a ler sobre os sintomas psicossomáticos do ciático. Então, sempre que você tiver aí às voltas com alguma questão assim, com alguma dor, não simplesmente busca ficar livre da dor. Busca entender essa dor. Busca ler essa dor de uma outra maneira, de uma maneira mais sistêmica, de uma maneira mais holística, de uma maneira mais integral. Tenta entender essa dor de uma outra maneira, de repente aquilo pode ser algo que a sua mente mesmo está criando, ou pode ser algo ali que está drenando um adoecimento que já existia em outros corpos. Então, pense um pouco sobre isso e fique atento aí a essas dores, que nem toda dor é ruim. Um grande abraço, muita paz.